Até interessante, acho que em Neemias tem uma ocasião em que o povo casou com outras nações, com as samaritanas e tal, e Neemias foi lá e deu tapa na cara de todo mundo, arrancou o cabelo da cabeça. Quem conhece essa história? Arrancou o cabelo da cabeça dele, arrancou a barba, bateu nos caras e arrancou a barba no tapa. O povo aprendeu, não é para se contaminar com mulheres de outras nações, de outros costumes, de outras religiões. Esse foi um dos motivos que Deus pediu para exterminar aquelas nações, porque se o povo ficasse em contato com eles, naturalmente eles se contaminariam, porque existe um ditado que é verdadeiro, que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E outro também que diz assim, que somos transformados, somos frutos do quê? Do meio. Nós somos frutos do meio. Se eu e você andarmos com pessoas que são da igreja, se eu e você andarmos com pessoas que pregam a palavra, que cantam louvores a Deus, que vão para as campais, que vão para os clubes de desbravador, que vão dar estudo bíblico, que fazem visitas, que estão envolvidos na missão, nós seremos influenciados imperceptivelmente. Agora, se nós só irmos na festa, se nós irmos para esses torneios de futebol, se nós andarmos nos costumes do mundo, imperceptivelmente nós também nos tornaremos semelhantes a eles, e aquilo que nós olhávamos com horror, nós vamos passar a olhar com naturalidade. Eu lembro que quando eu era jovem, da idade do Nicolas e do Heitor, minha mãe, ela mora num lugar muito ruim em São Paulo, um lugar de periferia. Hoje está bem melhor do que era quando eu era menor, porque não tinha portão lá onde minha mãe mora, e minha mãe mora num lugar muito acidentado. São Paulo não é igual o estado do Amazonas, que é plano. São Paulo você sobe um morro e desce um morro, e sobe um morro e desce um morro, e é assim, ó. Você anda, desce e sobe. Quase ninguém lá anda de bicicleta, porque na maioria das vezes você vai estar empurrando a bicicleta, porque tem subida que carro não sobe, rua assim, ó. E o quintal da minha mãe sobe uma rua, e o portão lá onde o Nelson mora é o topo do morro, e o começo do terreno deles é o topo desse morro, e o terreno segue o morro e desce o morro. Então o portão é lá em cima e as casas são lá embaixo. É uma escada de 42 degraus. Essa escada da escola tem 40. Então tem 2 degraus a mais. Degraus, né? A mais. Então é bem alto. Aí desce o quintal, mesmo sem a escada, ele ainda continua descendo o nível. Então eles moram já quase lá no fundo do poço mesmo do quintal. E na época não tinha portão, e os maconheiros, cheirador de pó, tudo ficava lá na nossa escada, porque ali a polícia passa, todo mundo passa e não vê, porque minha mãe mora abaixo do nível da rua, então não dá para ver. E toda vez que eu tinha que ir para casa, somente de manhã cedo, aquilo me dava uma raiva. Antigamente, hoje não tem mais isso, mas antigamente o paulista, quando tinha algum menor de idade, aqui chama de curumi, ou curumi, não sei o que, lá chamava de baixinho. Ô baixinho, lembra disso? Ô baixinho, aquilo me dava uma raiva. Aí lá ia eu ir comprar o pão que meu pai e minha mãe pediam para eu comprar, eu tinha que pedir licença para os maconheiros, para passar dentro do meu quintal. Eles ficavam dentro do meu quintal e passava. Aí na volta para mim era mais humilhante ainda, porque quando eu passava, ô baixinho, dá esse pão aqui. Aí eles pegavam um saco de pão, que antigamente, não sei hoje, mas antigamente em São Paulo a gente comprava pão. Aqui você compra pão numa sacola de plástico.
Lá em São Paulo era um papel, um saco de papel marrom assim, parecendo quase um papelão fino. E eles me paravam, baixinho, baixinho, vem cá. E iam lá, pegavam o pão da minha mão, rasgavam um pedaço do pacote do papel para embolar um baseado. E eu chegava em casa com metade do saco cortado e o pão aberto. Aí eu olhava meu pai e falava, os nóia lá pedindo lá. Tá. Eu olhava isso com horror, mas de tanto passar por essa situação, depois que eu morei no Rio de Janeiro, a gente via, né, as crianças, já era normal, porque você acaba se acostumando. E futuramente, na minha adolescência, eu até me tornei um usuário de droga. Aqueles a quem eu tinha repúdio, eu me tornei semelhante a eles. E eu me lembro de uma ocasião em que eu estava na casa de, vou dizer, amigos, que nesse mundo de droga ninguém tem amigo, e era uma família que tinham 6 filhos, e nós usávamos droga dentro daquela casa com todas aquelas crianças. E eu lembro uma vez que eu estava usando droga, eu estava fumando um cigarro de maconha, sentado no degrau, e o filho mais novo daquela família, que tinha por volta de 2 anos, ele gostava muito de mim, eu fumando, e aquela criança pulou nas minhas costas e ficou na minha cacunda, e eu fumando com aquela criança nas costas. E depois já que eu estava já meio aéreo, eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, o que eu me tornei? Eu estou usando droga com uma criança nas minhas costas, e aquilo já se tornou comum para mim, a tal ponto que uma criança de mais ou menos 2 anos na época estava junto comigo e vendo aquilo. Aquela que não sei que fim que deu aquele jovem, hoje já é adolescente, deve ter seus 20 anos, ou 18, não sei. Não sei o que aconteceu, mas com certeza essa situação já é comum para ele. Ele nasceu e cresceu vendo isso. Então se nós sempre estivermos na presença do mal e de lugares em que não eleva a nossa espiritualidade, nós vamos se tornar iguais a eles. E hoje já reverteu de novo. Hoje eu tenho pavor disso. Sabe o que é pavor? Eu tenho pavor de droga, eu tenho pavor de roubo, eu tenho pavor de facção. Eu vivi, quando eu morava no Rio de Janeiro, foi quando começaram essas facções, né? E eu sei o que uma facção pode fazer. É terrível. Eles desapropriam casa, eles mandam a pessoa de bem embora, eles extorquem moradores. É terrível, eu tenho hoje pavor disso, mas eu já estive lá naquele meio, para vocês verem que como o ambiente nos molda. Sansão era para ser um tipo de Jesus, um salvador da pátria, mas por se envolver em más companhias, por ir em lugares onde não estava a presença de Deus, ele se tornou semelhante aos filisteus, ele se tornou semelhante aos inimigos pelo qual ele nasceu para combater. Agora trazendo para nós aqui, para a gente finalizar, que lugar que eu e você temos frequentado. Não interessa a sua idade, se você é adolescente ou não, se você é jovem como eu me considero jovem ainda, ou se você é um pouco mais amadurecido como o Nelson, o irmão João, o irmão Canuto. Não interessa mais que lugar que nós temos frequentado, que tipo de companhia tem estado ao nosso lado, o que nós temos feito para melhorar os nossos costumes. Tenho eu frequentado e estado com as nações as quais Deus pediu para eu não estar?
Às vezes nós estamos na festa, no futebol, no bar, na companhia de gente que não deveria estar, onde ali só se ouve palavrão, onde ali só se nomeia imoralidade, aonde ali tem a desonestidade. Tudo isso nos influencia, tudo isso. A queda de Sansão, do homem que era para ser o herói da nação, a queda dele começou por frequentar lugares que Deus falou: não frequente, não vá. Nós só temos autorização da Bíblia para ir lá se tivermos evidências de Deus para pregar a palavra, principalmente casamento. Eu já ouvi muito esse argumento: eu vou casar com ela, o que você acha? O que você acha da minha namorada? Aí tu já vê lá a mulher, tá com os brincão na orelha, os batonzão no beiço, tá lá dançando um brega. Fala: meu amigo, ela é da igreja, mas eu vou dar estudo bíblico para ela, eu vou converter ela. Primeiro, quem convence do pecado a juízo não é ser humano nenhum, é o Espírito Santo. E segundo, Deus nos ensinou N formas de evangelizar, e nenhuma delas é o casamento, nenhuma delas é o namoro. Namoro e casamento não é método evangelístico. Eu nunca vi isso na Bíblia de profecia. Olha, se você conhece uma mulher, case com ela, que você a converterá. Eu nunca ouvi isso. É mais fácil você se casar e sair da igreja. É o que acontece, porque a nossa tendência é má. É o que acontece. Então, casamento e namoro não é método evangelístico. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos de fato fazer jus ao nosso chamado, porque, como nós cantamos, nós pertencemos a um rei, e nós temos que fazer jus a este nome. Nós temos que demonstrar através de obras, através de palavras e ações, que nós pertencemos a um reino, que nós somos embaixadores de Cristo, e que nós temos que nos apartar destas coisas, porque isso aqui é uma grande verdade, vai acontecer. Escreve o que eu estou falando. Se você só está ao lado de más amizades e frequenta maus lugares, você vai cair, você vai se tornar semelhante a ele. Então, que Deus nos abençoe e que possamos levar a sério isso. Foi tão sério que Deus teve que exterminar nações inteiras, e mesmo assim o povo se corrompeu, mesmo assim o povo quis imitar as outras nações. Então, que Deus nos abençoe e que possamos ser fiéis nesse chamado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?